Bom dia, família MAP. Quero que vocês abram suas Bíblias no Romanos, capítulo 5, e vamos ler do versículo 3 ao 5. Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Amém, graças a Deus. Graça e paz de Jesus, irmãos, a todos. Sente-se um pouquinho. Que bênção. Mais um domingo, mais uma vez. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre gloriar-se em tribulações. Não é um assunto muito bom. Se você viu a chamada do culto, o título da mensagem hoje parece até meio cult, né? O que não te mata te faz melhor. Mas é um fato. O que não nos mata nos faz melhor. E eu, preparando essa mensagem durante essa semana, mais especificamente ontem, ao contrário do que a minha esposa me recomenda, eu sempre deixo para o sábado. A mensagem vai ganhando corpo, vai. Daí ela fala, você não vai fazer mensagem? Não, ainda não. No sábado é o meu dia. E ontem, pensando nisso, eu me lembrei de todas as minhas tribulações, todas as vezes que eu passei por tribulações. Porque uma coisa é certa na nossa vida. Várias são certas, mas uma delas é que nós vamos passar por tribulações. Não existe um único ser humano que nunca tenha passado por tribulação, que nunca tenha passado por dificuldade, que nunca tenha passado por situações limites em que a sua fé é testada, a sua perseverança, a sua resistência, o seu caráter. E nós vamos sendo testados ao longo da vida. E quando eu preparava essa mensagem sobre tribulação, eu fiquei me perguntando como Deus enxerga as nossas tribulações e como Ele nos enxerga durante as tribulações, mas mais do que isso, como nós enxergamos a Deus nos momentos em que nós passamos por tribulação. E a Helena sempre me leva a pensar nisso, porque a Helena ela tem situações desafiadoras na vida dela. Ela é pequenininha, né? A Helena, para quem não sabe, é a minha filha mais nova, ela tem 10 anos. Mas ela já passou por situações de saúde, assim, limites. E eu me lembrei de uma delas, em que, quando ela tinha 15 dias, então a gente tinha acabado de voltar para casa com ela, estava todo mundo feliz, e quando ela tinha 15 dias de vida, ela foi acometida por uma bronquiolite, que depois a gente veio a saber que tinha sido causada por broncoaspiração durante o parto. E a gente estava em casa de boa, e aí a Helena começou a ter febre. Mas daí é normal, né? Criança tem febre. E dando um pouco, a Helena começou a respirar ofegante. Falou, puxa, mas daí não é tão normal. A gente foi para o médico olhou e falou, olha, é interessante que vocês levem ela para o hospital. E a gente levou ela para o hospital, chegando lá, a médica fez alguns exames nela, 15 dias. E aí a médica falou, ela vai ter que ficar internada aqui. E passou um pouco, veio uma enfermeira e falou, a gente vai ter que administrar medicação intravenosa nela, vamos colocar um acesso. Ela tinha 15 dias, o braço dela era mais ou menos da grossura do meu dedo. Até hoje é um pouco mais, né? Agora é uns 3 dedos, mas naquela época era só um dedo. E aí a médica ali, ela já começou a chorar, e a médica vai. Dali um pouco a médica olha para mim e fala assim, ô pai, você poderia... O paizinho, né? Eles chamam a gente assim, né? Não sei por que tudo no diminutivo, na pediatria. Você pode segurar ela para eu colocar o acesso? Eu falei, mas isso aí é serviço de enfermeiro, não é meu, né? Pensei comigo. Mas o fato é que em um determinado momento ali daquela confusão entre choro, seringas e... eu me vi segurando a Helena contra a vontade dela, que ela nem sabia, né? Tinha 15 dias e ela chorava e gritava desesperadamente porque a mulher estava enfiando uma agulha nela e eu estava segurando ela para fazer isso. E eu, enquanto preparava a mensagem ontem, eu pensei, quantas vezes Deus está assim conosco?
Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades, tribulação, e que essas dificuldades e tribulação que nós enfrentamos servem para o nosso crescimento e Deus está nos segurando. Da perspectiva da Helena, ela nem sabia disso, não pode formular, né? E inclusive ontem ela entrou no escritório enquanto eu fazia isso, eu falei, Helena, vou falar de você, olha aqui. Ela, eu nem me lembro disso. Eu falei, é lógico que você não lembra, isso tinha 15 dias. Mas se ela pudesse formular algo, quem sabe ela ia dizer, o meu pai está me segurando para que me machuquem. E eu, como pai, a perspectiva que eu tinha era completamente diferente. A perspectiva que eu tinha é, precisa fazer isso, porque senão o que está dentro dela pode ser que a mate. E a gente vive nesse conflito. A gente vive num mundo em que Deus, eu não creio que Deus nos empurra a tribulação assim como que didaticamente. Não é isso que nós vamos ver durante a mensagem. Mas Deus sofre conosco na tribulação. Aquele momento em que eu segurava ela, talvez doesse mais em mim do que nela. E era algo necessário. Mas a gente vive num mundo hoje que distorceu isso. O mundo distorceu a realidade nua e crua da vida. Se você for para a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia Sagrada nada se parece com um conto de fadas infantil. Sabe aquela história que a gente lê para as crianças? Lá em casa a gente lê. Agora estamos lendo até pouco, temos que ler mais, mas a Bíblia é lida. E a Bíblia é lida e a gente conta as histórias mais agradáveis da Bíblia. E a gente lê a Bíblia e dali um pouco dá um tapinha nas costas. Boa noite, minha querida, durma com Deus. Mas a Bíblia não se parece com um livro de conto de fadas infantil. A Bíblia tem histórias terríveis. Ela é um livro denso. Ela lida abertamente com dor, com violência, com decepção, com morte, com uma espera interminável que nunca chega ao fim, com frustração, com raiva. A Bíblia, ao contrário do que a gente imagina, ela lida com o profundo da alma humana. E tem histórias de todos os tipos. Eu não sei se você já leu na sua Bíblia, mas depois você lê. Não leia agora, porque senão eu vou ficar triste. Eu não estou conseguindo ver vocês, então depois leia. Mas a Bíblia chega ao cúmulo. Salmo 137, versículo 9. O salmista bíblico, é um cara que escreveu a Bíblia, então ele era de Deus, né? Vamos crer que ele era de Deus. Mas ele escreve no Salmo 137, no versículo 9, dizendo assim, Babilônia, miserável. Como eu queria que alguém pegasse os seus bebês e desse com uma pedra na cabeça deles. Você consegue imaginar isso? Salmo 137, 9. Eu queria que alguém esmagasse a cabeça das suas crianças com uma pedra. É disso que a Bíblia fala. Mas a gente vai selecionando os versículos meio que à la carte e vai criando uma versão soft e guti-guti da Bíblia, para que ela fique palatável, que ela fique aceitável. Essa semana um cara me mandou uma mensagem, ele nem é daqui da igreja, e me perguntou por que as mulheres sofrem no mundo. Eu falei, cara, olha, difícil, né? E daí começou toda uma conversa, e em um determinado momento, eu me lembrei do trecho de Gênesis, que diz que a mulher daria à luz com dor. Então, a Bíblia lida com o sofrimento, a Bíblia fala da bagunça humana. A gente vive numa bagunça, e a Bíblia não é um livro que diz que pessoas que acreditam nele não vivem na bagunça. Não tem bagunça da vida, não é isso. O que a Bíblia é um livro dizendo, Deus está conosco mesmo na nossa bagunça. Toda a história bíblica é Deus conosco no meio da nossa confusão humana. O problema é que a gente vive na pós-modernidade, e a pós-modernidade criou uma coisa totalmente diferente do que a gente encontra nos relatos bíblicos. A pós-modernidade criou a ideia, a sensação, o ideal, a lógica de que o ser humano existe e vive para ser feliz. Isso, irmãos, é absolutamente novo. A história da humanidade registrada tem pelo menos 6.000 anos. Durante 5.900,
o desenrolar da vida humana na terra servia para propósito e existência. O humano, durante 5.000 e tantos anos registrados em história, ele queria sobreviver. Nos últimos 100 anos, talvez menos até, foi criado o conceito de que eu e você existimos nessa terra e que a nossa vida é para ser feliz. E que a gente vai ser feliz. Você sabe qual que é o problema com essa ideia? É que quanto mais os psicólogos, sociólogos e essa turma que se dedica em estudar esse tipo de tema, quanto mais eles se aprofundam, mais eles descobrem que isso causa em nós exatamente o contrário. Quanto mais você vive para ser feliz, com essa ideia de que a tua vida vai ser um infinito curtimento, quanto mais você vive com essa ideia, mais desgraçada, infeliz, frustrada, estressada, depressiva é a sua vida. Quanto mais você vai atrás disso, mais infeliz você fica. Porque a maioria da nossa vida, irmão, vamos ser honestos, a maioria do nosso tempo de vida é viver e continuar vivendo. Esses dias eu conversava com o Gui, a gente foi viajar e sabe qual é a doença que acomete a maioria das pessoas hoje? Propositite. A pessoa vive num eterno, minha vida tem que ter um propósito, a minha vida tem que impactar o mundo, a minha vida, e eu vou ser feliz, e eu vou... Irmão, sabe qual que é o problema com isso? Tem terça-feira. Terça-feira é o dia mais miserável da história humana. Porque a segunda-feira, você sabe que segunda-feira é ruim. Você fala assim, segunda. A sexta você sabe que é boa. Que a sexta é sexta, né? Sexta. Para quem trabalha sábado não adianta muito. Mas para quem não trabalha, sexta. Aquele negócio, sextou. Cara, posta. A quarta é o dia que está mais perto da sexta. Você fala assim, quarta, já estamos quase sexta. A terça, irmão, a terça é terça. Terça é a síntese da história humana. A vida se desenrola dia após dia. Mas a modernidade não tem isso. A modernidade criou em mim e você a ideia falsa de que nós temos que ser felizes. A nossa vida não deve ser sujeita a sofrimento. E tudo que a gente tem que fazer é maximizar o nosso prazer. Mas a vida não é assim. A Bíblia não fala disso. Mas a Bíblia também não fala que nós vamos ser aqueles amargurados, aquela turma assim, ai, meu Deus do céu, a vida é difícil mesmo. A vida é uma eterna terça-feira, que desgraça. Não. O que a Bíblia conta, mostrando a história dos homens, e quanto mais a Bíblia mostra a história de homens e mulheres, ela está dizendo para nós, esses são vocês também. Quanto mais a gente lê isso, quanto mais a gente pensa nisso, mais a gente tem que ser inundado pela ideia dizendo o seguinte, a vida é uma mistura de momentos maravilhosos e de momentos difíceis. E Deus reina sobre todos eles. Qual é a síntese das histórias que a gente lê? De homens e mulheres bíblicos? A vida tem dias maravilhosos e a vida tem dias desafiadores. Deus está presente em todos. Essa é a síntese. Se fosse necessário fazer uma tese sobre os relatos bíblicos dos personagens, seria: o sofrimento é normal e Jesus é bom. Sofrer é normal, todo mundo sofre e Jesus é bom. Se você for ler a tua Bíblia, se você folhear ela, você vai ver que bem no meio dela, bem no meio da sua Bíblia existem, alguns dizem 3, outros dizem 5, mas são os chamados livros de sabedoria. Os livros de sabedoria bíblicos são aqueles que carregam valores, propósitos, ensinamentos de Deus para nós, que nos revelam como a gente deve viver, e especialmente no meio da sua Bíblia, tem 2 livros que falam do tema do sofrimento, do propósito humano, de como a vida humana é na Terra, e como a gente deve reagir com relação a ela, e eles fazem isso de 2 opostos. Eles contam uma mesma história, falam de um mesmo tema, mas com 2 aspectos completamente diferentes. No meio da sua Bíblia você encontra o livro de Eclesiastes e o livro de Jó. Eles tratam do mesmo tema, eles conversam entre eles. E hoje eu queria olhar com você para esses 2 livros, enquanto a gente fala sobre tribulação, angústia e como viver no mundo.
Primeiro livro do rei Salomão, o livro do Eclesiastes. Se você começar a ler ele no capítulo 1, vai dizer que ele se propôs, ele diz isso. Salomão, se você lembra, é o filho do rei Davi, aquele a quem a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que já pisou sobre a terra. E ele diz no seu capítulo 1, no seu livro do Eclesiastes, o seguinte: eu, usando toda a minha sabedoria, então ele não estava louco, ele não estava drogado, ele não estava nada, ele estava sábio, ciente, cheio de razão. A Bíblia diz que ele se propôs a encontrar qual é o sentido da vida. E se há alguém nessa terra que tinha condições de fazer isso, era Salomão, porque ele era inteligente, ele era sábio, ele não era nécio. E ele diz que se propôs a encontrar qual é o sentido para aquilo que os homens fazem debaixo do sol. E sabe como que ele busca? A busca de Salomão eu dividi em 4 fases. A busca de Salomão em sentido da vida tem 4 fases. A primeira fase delas é festa. A gente se identifica com o Salomão. Salomão quis entender se a vida fazia sentido e ele começou a fazer festa. E não era qualquer festa, irmão. Até o Vorcaro ia ter inveja da festa de Salomão. A festa do Vorcaro é fichinha perto da festa de Salomão. Salomão fazia festa. A Bíblia chega a falar que ele matou 24 mil bois numa única festa. Imagina o churrasco. Era festa. E ele olha para aquilo tudo e fala: cara, a vida é festa, que maravilhoso. E mais festa, e festa. E aí, uma festa nova, e um dia numa festa, o Salomão deve ter olhado e falado: cara, mas festa não... Eu me enjoei de festa já, hein? E alguém fala: é porque você não contratou música ao vivo. Coloca a música ao vivo que você vai ver. E aí ele chama Coldplay para tocar na festa. E a festa pega embalo de novo, e ele vai, e a festa é festa tal, e vai. Até o dia que o Salomão fala: cara, mas festa não era mesmo. E eu cheguei, festa não dá, já tentei de tudo, chamei gente, festa não é boa, agora eu vou tentar de outro jeito. Prazer. Eu vou viver e a vida vai ter sentido com prazer. Como diz o meu pai disse que esse cara tinha 300 esposas com nota e 700 sem nota. Se meu pai contasse essa piada, minha mãe ia brigar com ele, mas como sou eu que estou contando, mas é dele a autoria. Um dia a gente estava aqui na reunião de homens e ele falou: o Salomão tinha 300 com nota e 700 sem nota, né? Ele tinha 300 esposas e 700 concubinas. Havia todo tipo. E aí ele chega à conclusão de que, cara, isso é bom. Mas conforme o tempo passa, e se você vai lendo o Eclesiastes, ele fala: cara, é bom, mas não é tanto. Prazer é bom, mas não enche assim a vida. E aí ele muda. Ele fala assim: agora então eu vou virar empreendedor. MEI. Salomão foi o primeiro MEI. Salomão abriu o ramo imobiliário. Ele era maior do que o Trump no ramo imobiliário. Se você for ler o Eclesiastes, a Bíblia diz que ele constrói casas, ele constrói vinhas, ele faz e acontece, ele vira o CEO dos CEOs. Ele vende curso na internet. E o Salomão é o CEO dos CEOs. E ele olha para ele e fala: cara, mas isso aqui ainda não é bom. Eu tenho tudo. Eu tenho as festas, tenho prazer, tenho empreendimentos. E ele fala: eu acho que eu descobri. A beleza da vida, na verdade, é descansar. Vou descansar. E a Bíblia diz que Salomão pega o avião e vai para o rancho. Descansa. Fica tranquilo, de boa, aposentado. E quando Salomão se aposenta, ele olha para tudo e diz: cara, isso não tem sentido nenhum. Nada do que eu fiz preenche a minha alma. Ele diz que tornou-se famoso e poderoso, mas no final de tudo ele diz que é vaidades de vaidades. Nada encheu a minha alma. De um lado, irmão, você tem Salomão. Salomão representa aqui tudo que eu e você buscamos na vida. Tudo pelo que a gente acorda nas nossas segundas-feiras de manhã e dá um duro danado, sacrifica um monte de coisa, coloca a busca por isso aqui na frente de quase tudo.
Salomão representa eu e você na nossa vida e na nossa busca. E ele diz para mim e para você, olha, sabe isso aí que você está buscando? Sabe isso aí que você persegue, quase que como um cachorro correndo atrás do rabo? Eu tive. E eu não tive esse tanto que você tem, eu tive muito mais. Eu não tive o tanto nem que você quer. Você não consegue nem imaginar o tanto que eu tive. E eu cheguei à conclusão de que não adianta. Se você é como eu, você vai pensar assim, mas eu quero descobrir por mim mesmo, viu, Salomão? Eu não quero tua experiência só, não. Deixa eu experimentar. Mas Salomão afirma categoricamente no final do livro, não resolve. Então, de um lado, você tem Salomão, que representa a nossa busca. E se você vai para o outro livro de sabedoria, você vai encontrar Jó. Jó é a mesma história de Salomão, mas no espectro inverso. Jó era aquele cara que perdeu tudo. Ele chegou no fundo do poço, no fundo do fundo. Na verdade, ele não chegou no fundo, porque quando ele chegou no fundo, ele cavou mais. Ele chegou no subsolo do poço. E quando ele chegou lá, ele olhou e falou, Deus é suficiente. Qual é a alegria que você tem, Jó? Nenhuma. Mas Deus é suficiente. Se você for ler a história de Jó, a história de Jó é maravilhosa. Leia depois de novo. Você já deve ter lido, mas leia de novo. Jó, no capítulo 1, a Bíblia diz que, Jó 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó era um cara gente boa. Gente boa mesmo, assim. Jó não tinha vida dupla. Jó não tinha uma outra família em Jerusalém, assim, sabe? Tipo, aquele cara que parece gente boa, daí dali um pouco, o cara tem outra família lá em Jerusalém. Jó não era aquele cara que um dia estava dando testemunho na igreja e no outro dia descobriram que ele estava envolvido no escândalo do INSS. Não, a Bíblia diz que Jó era um cara íntegro, era um cara do bem. Jó era um cara do bem. E aí você lê, Jó 1, Jó era um cara de boa, Jó era um cara do bem. Continua lendo um pouquinho mais, a Bíblia diz que Satanás aparece no céu. Eu leio essas coisas na Bíblia, não sei se você faz isso, mas eu quando leio, eu fico tentando imaginar, eu falo, cara, eu não consigo imaginar. Aí a Bíblia diz que há Deus sentado no trono, anjos ao redor dele cantando. Imagina a sala de estar, está todo mundo bem, está todo mundo feliz, cantoria, tal, Deus sentado no trono, beleza, aparece Satanás do nada. Do nada aparece Satanás na sala, e Deus perguntou, Satanás, também não consigo ficar pensando nessa, não consigo, mas Deus pergunta, Satanás, de onde você está vindo? Eu tenho vindo de passear na terra e ver o que fazem os filhos dos homens. E aí, Satanás olha para ele, e ele pergunta para o Satanás, você viu o meu servo Jó? Homem bom e fiel, temente ao meu nome? E aí Satanás diz, mas é claro que ele é bom, fiel, temente ao teu nome. Você cerca ele de bens, ele é o cara mais rico do mundo, ele tem filhos e tudo que ele faz dá certo e tal. É por isso que ele te adora. E Deus fala, não é por isso não. Satanás fala assim, e que tal que eu tirasse as coisas dele então, para a gente ver? Parênteses, irmão, é que Jó, se você vai ler Jó capítulo 1, 2 e 3, Jó é o cara mais alienado dessa história, coitado. Ele não fez nada. 3 capítulos, Jó nem aparece. Ninguém falou de Jó, ninguém sabia da existência de Jó, só Deus e Satanás sabiam. Se eu fosse Jó, numa hora dessa, eu ia chegar e falar, viu gente, só um minutinho, só vou falar uma coisa. Não pense em mim não, cara. Tem outros aí. Eu não sou tão bom assim, você está... Não, calma. Eu sempre penso isso, irmão. Às vezes, quando eu preciso orar para Deus pedindo alguma coisa, eu já contei isso aqui, eu tenho esse sentimento em mim, eu falo, cara, mas eu nem posso pedir isso. Porque tem tanta coisa boa na minha vida que eu acho que veio por engano. Sabe engano? Você mandou uma coisa errada. Depositaram o dinheiro errado na minha conta. Aí, se eu for reclamar um outro dinheiro que sumiu da minha conta, vão ver que depois é melhor não, deixa. Eu sou esse cara, e se eu fosse Jó, eu ia pensar assim, não. Mas o fato é que não, que aconteceu. E Deus falou assim, então tá bom, vai, pode tirar.
Irmãos, o que a gente vê seguindo-se no capítulo 1 de Jó, meu amigo do céu. Eu selecionei coisas aqui, ó. É o pior dia da história. Nunca houve um dia pior do que esse aqui para ninguém. Ninguém pode falar, eu tive um dia pior que esse. Chegaram amigos, mensageiro e disse, roubaram seus bois, os seus jumentos e mataram seus servos. Enquanto esse ainda falava, chegou o segundo dizendo, caiu o fogo do céu, queimou suas ovelhas. Enquanto ele falava, chegou o terceiro avisando que os caldeus roubaram os camelos. Enquanto esse ainda falava, chegou o quarto e falou, olha, teus filhos estavam fazendo churrasco, estava uma alegria completa, bateu um vento, derrubou os 4 cantos da casa, o telhado caiu na cabeça deles, todos eles morreram. Desgraça, irmão, assim, ó, O que esse cara faz? Jó, capítulo 1, versículo 20, diz que ele não soltou nenhum jargão religioso, ele não disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não disse isso. Ele não pegou Romanos 8, 29, dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não! Ele cai num pranto, a Bíblia diz que ele cai num pranto, senta no chão, rasga as roupas, corta o cabelo e fala, meu Deus! Não é ilusão, irmão, o cara estava sofrendo. Mas aí depois do meu Deus ele diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. E aí tem uma outra cena que eu gostaria de ver. A primeira eu não consigo imaginar, a segunda eu queria ver. Porque aí a Bíblia conta que o Satanás volta para o céu. Satanás volta para o céu e eu acho que Deus tem senso de humor. Eu fico imaginando que a hora que Deus viu Satanás de novo no céu, depois disso aqui, falou, nossa, louvor? Está tendo culto? Não é aqui no culto, não é aqui o culto. Não está vindo esse som? Está ouvindo, Satanás? Calma. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. É o Jó que está cantando. Era Jó cantando. Eu imagino que Deus deve ter olhado para Satanás, e eu não imagino, porque está escrito na Bíblia, falou assim, você disse que ele ia me amaldiçoar, né? Mas eu não estou ouvindo maldição, não. Estou ouvindo nu sair do ventre da minha mãe, é uma música. Ele fez uma música, Satanás. E aí o Satanás olha e fala, mas é porque também, né? O Satanás também, ele sempre tenta, né? Aqui já dava para ter reconhecido a derrota. Mas ele não para. Ele falou, mas é porque eu não mexi na saúde dele. Então ele está são, perdeu tudo, mas está são. Vai trabalhar, vai ganhar de novo. Se eu mexer na saúde, ele amaldiçoa. E eu não consigo entender porque Deus foi além também, mas Deus falou, beleza, não mate ele, hein? Mas pode ir. Irmão, o que a gente vê depois disso é pior do que a gente viu primeiro. Esse cara honrado, que temia a Deus, que era respeitado por todos, senta-se no chão e as feridas dele são tão purulentas que ele precisa se coçar com um caco de telha. Caco de telha. Ele não era um cara do mal, ele era um cara do bem. Há 15 dias atrás, ele estava cuidando da fazenda. E agora todo mundo passa e tem um cara sentado no chão se coçando com telha. E só piora, viu, irmão? Porque daí nessa situação toda, o cara está ali, quem que aparece? A mulher dele. E a mulher dele parece e fala, você ainda tentando manter a dignidade, hein? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Quem sabe Jó, aqui, né? Mera conjectura. Nessa hora, se eu fosse Jó, eu já teria desistido antes, mas se eu tivesse chegado até aqui e fosse Jó, acho que eu ia falar para Deus, Deus, não dá para devolver o cachorro para mim, levar a mulher? Não sobrou nada, né? Eu já não tenho nada. Só me sobrou a mulher. Daí você fala assim, que bênção, a mulher vai ficar com ele até o final. Não, a mulher dele aparece e fala assim, morre aí, cara. Se Jó pudesse barganhar, quem sabe ele ia falar, sei lá, manda um agiota, leva a mulher. Isso aí, não temos tempo para falar disso hoje, mas assim, quando você estiver passando por dificuldades, cuidado com quem você ouve.
Porque tem muita gente que chega no momento em que a gente está se coçando com telha, e em vez de ele nos ajudar, ele nos empurra mais para baixo ainda. Aí é o cara que chega com a pá de cal, com a realidade absurda que ninguém pediu para ele também. Você buscou isso aí. Eu já presenciei isso, irmão. Teve uma pessoa, uma vez, a minha avó teve uma doença, e em um determinado momento da doença dela, ela não podia falar mais. Ela não falava nada. Ela não falava. E um dia uma pessoa falou assim, mas vai saber de quem que ela falava tanto também, né? Às vezes é Deus. Eu tenho vontade de... Você me desculpa, mas eu tenho vontade de agredir. Eu sei que não pode, mas eu tenho vontade. Porque assim, se você não tem nada de bom para falar, sei lá, vai embora, entendeu? Só vai embora. E o que mais acontece são esposas de Jó que no momento de dificuldade vêm falar coisas e acham que são... cara do céu, eu sei lá, eu não sei. Eu acho que Deus também pensa. Porque se você for ler o livro de Jó, você vai ver depois no final ele falando para os amigos de Jó, e fala assim, cara, olha, só por Deus, né? Você é só por Deus, porque você não precisava ter falado nada. Você só falou bobagem. Então, assim, quando você estiver mal, cuidado com quem fala com você. Quando você vê alguém mal, cuidado com o que você fala. Porque pode ser que a pessoa olhe para você e fale assim, ninguém perguntou a sua opinião. Essa porcaria de opinião sua. Mas não é isso que eu queria falar. Eu estou falando sobre dificuldade, sofrimento e como nós atravessamos os nossos momentos de sofrimento. E eu queria fazer isso e levar você a pensar em coisas que eu mesmo falo para mim, que você fala para você mesmo, quando os nossos sofrimentos, amarguras e decepções chegam. Porque se você for olhar para a Bíblia, nos versículos que seguem, você vai ver que Jó recebeu a visita de amigos. E eu não tenho tempo aqui, levaria muito tempo para que a gente fosse analisar a fala de cada um dos amigos e as respostas de Jó. Isso cobre, sei lá, uns 15, 20 capítulos do livro. Mas eu sintetizei essas falas e essas coisas e eu cheguei à conclusão de que elas representam 4 mentiras que eu conto para mim, que você conta para você, e que a gente ouve dos outros e que a gente vai absorvendo na nossa vida quando a gente fala a respeito de dor, sofrimento, decepção e amargura que nós passamos. São 4 filosofias falsas no sofrimento. A primeira delas é o fatalismo. Você sabe o que é alguém fatalista? Alguém fatalista é aquele que, quando atravessa um momento de dificuldade, de decepção, de dor, de perda, de luto, ele encarna aquela filosofia, aquela forma de viver, aquilo ali, ele incorpora aquilo na identidade dele. É aquela pessoa que, quando está passando por um sofrimento, que todo mundo vai passar, eu falei isso no começo já, todo mundo está ou vai passar por sofrimento. E o fatalista é aquele que, nesse momento de dificuldade, ele olha para a vida dele e fala assim, é que eu sou assim. É isso que eu sinto em mim, assim. Essa é a minha vida. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui visitar e falar numa casa de recuperação, e eu conversei com o pastor que cuidava daquela casa de recuperação, e eu perguntei para ele, mas qual que é a maior dificuldade que você enfrenta aqui com o pessoal? E ele falou, os pais do pessoal, pai, a mãe. Eu falei, mas não faz sentido, né? Na casa de recuperação, o pai e a mãe, né? Ele falou, não, é que assim, os pais e as mães, eles atrapalham muitas vezes o tratamento. Porque eles mandam os filhos para cá, e aí o filho está se recuperando. E quando o filho está se recuperando, eles vêm aqui e tiram. Eu falei, mas por que tira? Tira porque a vida dele mudou, o pastor falou. A vida dele, que antes rodeava ao redor daquele drogado, que incomodava a família e virava uma confusão, perdeu o sentido. E ele já não sabe mais para que ele vive, ele não sabe mais para as coisas que ele faz. Então eles vêm aqui e tiram, eles querem o problema de novo. Inconscientemente eles querem o problema de novo, porque o problema é parte da identidade dele.
E sabe o que acontece, irmão, quando a gente vive com essa filosofia? A gente se enreda cada vez mais na nossa dificuldade e a gente nunca consegue alcançar a liberdade que Cristo tem para nós. A segunda forma que eu olho nos discursos dos amigos de Jó é o senso de autoproteção que a gente se desenvolve quando a gente passa por situações extremas. Você vive uma situação extrema e você fala assim, eu nunca mais vou viver isso aqui na minha vida. Parece autodeterminação, parece força. Mas o que você está dizendo lá no fundo é, eu não aceito viver isso aqui nunca mais vai acontecer comigo. E você começa a orientar toda a sua vida de forma que você nunca mais viva esse tipo de dor, de sofrimento, de decepção, de amargura e de rancor. E a tua vida se orienta com base naquilo. Então você começa a buscar ferramentas, você começa a se... Olha, eu me decepcionei, então eu nunca mais vou amar com a mesma intensidade que eu amei. Eu tive tudo e perdi. Então, se um dia eu tiver, eu nunca mais vou tentar desfrutar de nada. Eu vou viver como se nada me pertencesse. Eu não aceito mais viver essa dor de novo. Então eu me protejo, me fecho e me bloqueio para aquilo ali. E aí você começa a desenvolver casca. A terceira forma de você enxergar é o karma. Tipo a autocondenação. O que mais aparece aqui nos discursos dos amigos de Jó é tipo, cara, você fez alguma coisa. Não é possível que você não tenha feito. Não dá, cara. Deus é justo. Deus é justo. Você fez alguma coisa? Você fez. E o Jó falava, não fiz, cara, não fiz. E eles falavam, fez, você tem que ter feito. Veja direito aí, veja direito. E não existe nenhuma pessoa no mundo que seja melhor amigo de Jó do que nós mesmos. Eu tenho certeza que alguma coisa já aconteceu errado na sua vida e que o próximo pensamento seu foi, cara, eu devo ter feito alguma coisa. Será que não foi aquele dia que eu não dei mais mola no sinaleiro? E agora estou com câncer? Será que não? Será que não foi? E aí a gente começa nessa busca. Isso não tem nada a ver com Jesus. A gente vive, irmão, debaixo da graça de Deus. Se fosse por crédito, débito, nem estaria aqui mais, viu? Não teria ninguém aqui, estaria vazio aqui. Só que a gente desenvolve essa ideia do karma, assim, tipo, cara, se esse negócio está dando errado é porque eu fiz alguma coisa errada. E a gente vai vivendo nisso, e é uma retroalimentação, porque sabe o que acontece? Você fez mesmo errado. Você sempre vai ter feito alguma coisa errada. Você nunca vai chegar no momento e dizer igual o Jó. O Jó era o cara, nós não somos o cara. O Jó chegava e falava assim, mas não fiz, cara, não fiz. Eu queria ter feito, eu acho que o Jó eu queria ter feito para poder dizer, aí, ó, tá bom, estou pagando. Mas ele não tinha feito, nós temos feito, eu tenho um monte. Se as coisas começarem a dar errado e eu for tentar relacionar, eu acho que eu vou até ficar feliz, porque eu vou falar assim, mas é pouco, né? Estou sofrendo pouco. Eu deveria estar sofrendo mais. Mas o Jó não. E a última filosofia da vida é... A gente começa a achar que o sofrimento é tipo sorteio. Sabe sorteio? Tem sofrimento aqui hoje, precisamos distribuir? Eu vou jogar. Se cair em você, fazer o quê? Caiu. Tipo aleatoriedade. Deus tem sofrimento para dar. Tem vezes que eu penso isso, irmão. Porque tem umas pessoas que sofrem muito. Falam, mas esse cara é azarado no final das contas. Porque é muito sofrimento para ele. Mas a vida às vezes se parece assim. E a gente começa a pensar de que o caos é aleatório. E daí o caos pega uns e não pega outros. E não se sabe por quê. A Bíblia gasta dezenas dos capítulos de Jó para dizer que Jó tinha feito alguma coisa errada, que era aleatoriedade, que era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando termina o capítulo 37 de Jó, Jó termina dizendo o seguinte, cara, eu não fiz. E mais do que isso, eu exijo que Deus me diga por que disso aqui tudo. Eu quero que Deus me diga para mim, eu quero que Ele fale para mim. Eu não quero saber dos meus amigos aqui, não quero saber da mulher, eu quero que Deus diga para mim o porquê disso tudo. Você já fez isso? Não. Eu já fiz isso.
Eu não quero que o pastor me diga, que a pregação me diga, eu não quero nem que Deus use um irmão para falar comigo, eu quero que Deus me diga. E sabe o que é mais louco? Deus responde. Depois de todo esse desenrolar, no capítulo 38, Deus aparece. Deus aparece. E Jó tinha inúmeras perguntas do porquê que está acontecendo as coisas. E Deus aparece, e Deus não responde nenhuma pergunta. Nem uma única pergunta Deus respondeu. Mas Deus não ficou em silêncio. Deus começou a falar. E Deus começa a falar um monte de coisa para Jó. Deus gasta 4 capítulos do livro falando para Jó. Eu não tenho tempo de falar de toda a fala de Deus aqui. Mas sabe por que Deus não falou para Jó, irmão? Porque não adianta. Quando a gente está sofrendo, quando a gente está com dificuldade, quando a gente passa por um momento de angústia na vida, não adianta Deus vir dar porquês para nós, irmão. Sabe por que não adianta? Porque Deus está fora do tempo. Deus não é como eu e você, limitado ao tempo. A minha vida tem menos de 40 anos. Eu não conseguiria imaginar 0,5% do que aconteceu na minha vida. Eu já falei para vocês aqui a respeito de planos e de entregar uma folha em branco para Deus. Mas sabe o que acontece? Deus sabe da minha história inteira. Deus está fora do tempo. Hoje de manhã eu coloquei uma música para ouvir. E em um determinado momento da música, a pessoa que canta diz o seguinte: eu posso confiar em você com o meu futuro, porque você já está lá. Deus não tem uma visão profética, irmão, a respeito do futuro. Escute isso que eu vou falar para você. Eu falei igual o Marcos agora. Escute o que eu vou te falar. Às vezes a gente imagina que Deus sabe do nosso futuro como que por profecia. Olha, Tiago, vai acontecer tal coisa com você lá na frente. Esses somos nós. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é absolutamente inteiro aqui agora. E o nosso Deus está lá no futuro. O nosso Deus já está no nosso futuro. Ele já sabe de tudo. Mas não como que alguém está com projeção para lá. Não, eu estou aqui também. Isso é demais. Não tem como, não consigo explicar isso para você. Mas assim, Deus está fora do tempo. Deus não sabe do teu futuro. Deus está no teu futuro. Ele sabe tudo. É como se eu e você entrássemos num cinema no qual está passando um filme que dura 4 horas. E a gente entra ali, fica 4 segundos e a gente sai. E aí alguém olha para mim, olha para você e fala assim: sobre o que trata o filme? Quem é o vilão? Quem é o mocinho? Qual o final da história? Quem deve ser sacrificado? Você não tem como dizer. E o que se passa aqui, irmão, com os 4 capítulos de Deus falando para Jó, é exatamente a mesma coisa. E eu me emociono porque durante a minha trajetória cristã quase que inteira, eu li isso aqui de forma errada. Eu sempre que lia Jó, capítulo 38 em diante, a resposta de Deus para Jó, eu pensava assim: é Deus colocando Jó no lugar dele. É Deus dizendo para Jó: baixa sua bola, Jó, que eu não lhe devo satisfações. Eu sempre li esse trecho da Bíblia dessa forma. Mas isso é totalmente errado. E não existe um trecho mais amoroso de Deus do que esse aqui de Jó, capítulo 38. Por quê? Olha o que ele diz: ô Jó, onde você estava quando eu criei o mundo, Jó? Se você é inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Quem fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce no mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo?
Fui eu que cobri o mar com nuvens e envolvi na escuridão. Marquei os limites e fechei com trancas as suas portas. Deus estava dizendo assim: eu coloquei a lua gravitando sobre a terra. Eu que lhe disse: você chegará até esse ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e que começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e expulsando dos seus esconderijos? E Deus continua, irmão. E eu sempre que lia isso aqui, eu pensava: cara, Deus está dando uma lição de moral no Jó, hein? Que lição de moral. Mas não era isso que Deus estava fazendo, irmão. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava dizendo para Jó o seguinte: Jó, eu sei tudo, cara. A tua vida, Jó, está na palma da minha mão. Sabe qual é o teu problema? Havia um tempo que você era bom e você olhava para cima. Você parou de olhar para cima, Jó. Você começou a olhar para o lado. Você começou a olhar para o seu umbigo. As dificuldades vieram aí na sua vida e você está tentando encontrar porquês para ela. O que eu estou fazendo com você, Jó, eu não estou te dando uma lição de moral. Eu só quero que você olhe para cima. A tua vida está na palma da minha mão. E quando a gente passa a orientar a nossa vida assim durante as dificuldades, irmão, muda tudo. Muda tudo porque a gente começa a se apossar das promessas de Deus para nós. Salmo 23 diz que quando eu andar na sombra da morte, a gente gosta de falar e a gente fala errado, a gente fala, mesmo se eu andar na sombra da morte, no vale da sombra da morte, não é mesmo se. A Bíblia, a tradução correta é, mesmo quando eu andar, porque a gente vai andar. Eu não temerei mal algum, porque tu está comigo. Esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho nunca se propôs a fazer com que a nossa vida não passasse por tribulações, dificuldades, limitações, angústias. Nunca. O que o Evangelho sempre... E se você for perguntar para muitos aqui, muitos vão te dizer, olha, depois que eu conheci a Jesus, a minha vida ficou mais difícil, viu? O Evangelho nunca se propôs, irmão, a isso. O que Deus está dizendo através do Evangelho é, eu vou estar com você. Não vai haver um único dia na sua vida em que você vai olhar para a dificuldade e vai olhar para cima e eu não vou estar. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 4, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas necessidades. Sabe o que é isso, irmão? É Jesus dizendo, cara, eu sei o quão difícil é ser humano. Eu sei. Eu sei o que você sente. Eu sei o que você sente quando você está frustrado. Eu sei o que você sente quando você está com raiva. Eu sei o que você sente quando você está decepcionado. Eu sei. E é maravilhoso, irmão. Para mim, um dos trechos mais incríveis da Bíblia é quando no Evangelho de João, Jesus vai ressuscitar Lázaro. E ele sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. Ele esperou o tempo certo para ressuscitar Lázaro. Ele sabe tudo. E ao chegar na boca do túmulo, Maria e Marta estão chorando, tem um monte de gente chorando. Ele, antes de ressuscitar Lázaro, sabendo que vai ressuscitar Lázaro, ele para e chora. Sabe o que ele está dizendo? Cara, eu sei, é muito difícil. É muito difícil. Eu me compadeço. Eu choro. O Evangelho tem uma lógica, irmão. Há uma lógica libertadora por trás do Evangelho. No Evangelho, nada é desperdiçado. Não há desperdícios no Evangelho.
Não há uma lágrima desperdiçada, não há dificuldade desperdiçada, não há traição desperdiçada. Na economia do Evangelho, toda a nossa luta, o nosso sofrimento, o nosso quebrantamento, eles não são apenas perdoados, eles são redimidos. E aquilo vira um testemunho ambulante da graça de Deus. Dias atrás eu recebi lá em casa um casal de amigos que não me conhecia quando eu era novo. E há uma tentação de olhar e imaginar que a nossa vida sempre foi assim. E aí, não sei por que cargas d'água, nós começamos a conversar e começamos a relembrar dos tempos antigos. E em um determinado momento, a Cissa contando que eu tinha apenas um sapato e ele estava rasgado. E eu olho para essas coisas, não com tristeza, eu olho com alegria. Porque sempre que eu penso nessa dificuldade, eu penso assim, como Deus é maravilhoso. Porque Deus sempre teve. Deus sempre esteve. E você pode pensar e falar, mas isso é bom, isso aí até vende curso. Cara, não tem nada a ver comigo. Eu nem falo muito disso porque não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus. Deus é aquele que consegue pegar os nossos piores sofrimentos, dores, amarguras, ressentimentos, a história, a parte mais feia da nossa vida e transformar em algo belo para a glória do nome dele. Eu vivi isso em 2012, num retiro de homens, irmãos. Eu nunca vi a manifestação de Deus tão forte como eu vi naquele dia. Por um motivo que eu não sei explicar qual, porque ninguém pediu, homens conceituados na igreja assumiram o microfone e começaram a falar as suas piores coisas. Um homem de cabeça branca falou coisas que eu falei, cara, sabe o que é isso, irmão? Redenção. Isso chama-se redenção. É Deus dizendo para mim e para você, no nosso pior momento, a tua vida está na minha mão. Não tem nada que eu não possa fazer. Não tem uma parte feia da tua vida que me faça olhar para você e falar, oxa, me arrependo de ter comprado esse cara aí. Eu já vivi isso, irmão. Eu já vivi isso. Eu já vivi dias na minha vida em que eu olhava para mim e falava, cara, não faz nenhum sentido alguém me amar. Não faz sentido alguém gostar de mim. A minha vida não vale nada. E sempre que eu fazia isso, o Espírito Santo dizia, para mim vale. Inclusive vale muito. Eu tive que morrer por você, cara. Há uma lógica por trás do Evangelho, nenhum sofrimento é desperdiçado, irmão. Se você hoje está passando por dificuldade, eu sei que muita gente está. Se você está se sentindo indigno, desprezado, se você olha para você e fala, cara, esse sofrimento parece que nunca vai passar, eu luto com isso há tanto tempo. Hoje é um convite de Deus para você parar de olhar para o lado e reorientar a sua visão. Deus não estava dando uma lição de moral em Jó. Eu custei para aprender isso. Deus estava reorientando a visão de Jó. Jó, olha para cima, cara. Tua vida está na minha mão. Charles Spurgeon disse certa vez que isso aqui é maravilhoso. Se chegar nesse nível de maturidade com Deus. Spurgeon sofrendo de depressão profunda e crise de gota, sem remédio. Perguntaram para ele como ele enxergava o sofrimento. E ele disse o seguinte, eu aprendi a beijar as ondas que me lançam contra a rocha das eras. Já pensou dizer isso, mano? A rocha das eras é o nosso Deus.
Às vezes as ondas nos lançam para lá. As agonias, as amarguras. E Spurgeon, olhando para ele, falou: eu aprendi a beijar as ondas que me lançam contra a rocha das eras. Jó também disse isso. Depois de tudo que Deus disse para Jó, Jó olha a situação toda com a visão reorientada para cima, e aquilo que ele diz é maravilhoso. Ele diz o seguinte: eu fui insensato. Eu fui insensato de ficar olhando para o meu momento. Eu nem sabia dessas coisas porque eu sou nécio. E sabe do que, Deus? Antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te viram. Não tem nada melhor, irmão, do que eu e você sairmos num momento de dificuldade e ao olhar para trás, ao olhar para trás a gente perceber que não foi situação só que mudou. Ao olhar para trás a gente vê: Deus esteve comigo, Deus me visitou. Foi isso que aconteceu com Jó. Essas palavras que ele disse, Deus não tinha restituído nada, ele estava doente, a situação dele ainda era a mesma. Só que ele olha para aquilo e fala: Deus esteve comigo o tempo inteiro, eu é que não via. Hoje, irmão, eu tenho certeza disso. Deus me trouxe aqui para falar para você: levante a sua cabeça. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para o seu umbigo. Pare de olhar para a sua situação. Deus não está dando lição de moral em você, irmão. Deus está dizendo que: ei, cara, eu estou aqui, a tua vida está na minha mão. Preste atenção. Não viva do fatalismo. Não. Onde você estava, irmão, quando eu fundei o mundo? Deus vai perguntar para você. Eu sei tudo. O teu futuro eu já estou. Eu morri por você. Eu já estou. Fique tranquilo. A tua vida só acaba quando eu quiser que acabe. Eu sustento você, eu cuido de você. A minha graça repousa sobre você. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus. Às vezes Ele segura o nosso braço enquanto alguém nos machuca. Eu nunca esqueço disso. Mas quem sabe a Helena não estivesse aqui hoje. O que nós temos que fazer é aprender a beijar as ondas que nos lançam contra a rocha das eras. É difícil demais. É muito difícil. Mas no final é prazeroso. E hoje eu queria orar com você. E eu não quero orar para que Deus, de forma milagrosa, retire a sua dor, a sua frustração, o seu... Eu quero orar para que você veja. Para que quando você levantar os seus olhos, você veja. Eu vou contar um último testemunho, porque o meu tempo acabou. O ano de 2009 talvez foi um dos piores que eu já vivi. E eu não esqueço que no intervalo de 40 e poucos dias eu lidei com muita frustração, muita decepção. E eu me lembro de um domingo eu ter entrado na igreja e os problemas eram tantos que eu já nem sabia por quais eu deveria orar. E eu me lembro que naquele dia eu orei para Deus e falei: Deus, eu nem sei. O Senhor deve saber, eu não sei. Porque eu não sei nem como que eu devo reagir. Eu estou frustrado, com o Senhor também estou. E Deus não me falou nada naquele dia.
E naquela semana, a minha empresa, ela já estava falida, mas naquele dia aconteceu o ato consumador. Era dia 27 de abril de 2009. E eu me lembro que eu estava voltando para casa com um carro, carregando um mísero estoque que tinha sobrado, cabia dentro do porta-mala do carro, então era pouco. Estava eu, a Cissa e a minha sogra, o banco do carro estava deitado. E eu não sei como, o celular da Cissa tocou. O celular era da Cissa, e o meu número é esse mesmo até hoje. E o cliente que ligou para ela falou assim: eu estou tentando falar com o teu marido, mas o celular dele não atende. Não atende, irmão, porque estava cortado até para receber ligação naquela época. E eu precisava de alguns produtos. E os produtos que eles precisavam eram os que eu tinha ali. E aquilo me deu uma injeção de ânimo. E naquela hora, irmão, bem naquela hora, eu me lembrei da oração que eu tinha feito. E era como se o Espírito Santo estivesse falando para mim: eu estou aqui. E esse é o resumo da Bíblia toda. Toda a Bíblia poderia ser resumida nessas 3 palavras para mim e para você, para o povo de Israel, para aqueles que viveram antes de nós e para aqueles que viverão depois de nós. Eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Eu sempre estarei aqui. Por isso hoje eu quero orar por você. Eu quero orar com você. De maneira nenhuma pedindo que o teu sofrimento seja miraculosamente desfeito. Eu nem sei. Mas eu quero orar por você para que você encontre força para dar um beijo na onda. Que hoje você faça assim com a mão, pegue a onda e beije ela. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória. Por fora estamos sendo desgastados, mas por dentro o Espírito Santo se renova. É isso que eu quero orar. Eu queria convidar você a ficar de pé. O que não mata faz melhor, irmão, mas dói. Mas dói. Que o Espírito Santo hoje levante a sua cabeça, que você veja. Veja que Ele sempre esteve e sempre estará. Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. A gente é tão pequeno, tão finito. A nossa visão é tão limitada, Deus. Há tão pouco que a gente sabe, por isso que a gente faz tantas perguntas. Há tão pouco conhecimento em nós, a nossa visão não alcança 1 milímetro, Deus, adiante do que o Senhor pode fazer. O Senhor é aquele que nós lemos aqui, que colocou os fundamentos do mundo, que disse aos mares até o ponto em que eles deveriam ir. Que mais, Deus, nós podemos pedir? Que mais nós podemos esperar, Deus, senão o Teu cuidado? Por isso hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo, que opera em cada um de nós, porque o Senhor morreu para que Ele vivesse em nós. Que o Teu Espírito Santo comece a levantar a nossa cabeça, Deus. Que seja como um chacoalhão dizendo: ei, eu reino sobre todas as coisas, eu governo tudo. Não há nada, Deus, que o Senhor não governe. Nos faz enxergar, nos faz olhar por cima, Deus, das ondas, e ver que o Senhor está lá, que o Senhor sempre esteve, e que a Tua promessa, feita pela Tua palavra, que não muda, diz: eu sempre estarei. Nos faz ver, Deus, que aquilo que não nos mata vai nos melhorando e produzindo para nós peso de glória. Vai chegar um dia em que não mais terão ondas, ó Deus,
que não mais terá sofrimento, não mais terá angústia, frustração, depressão, decepção, mas que até lá o Senhor continue reorientando a nossa visão para a glória do Teu nome. Amém. Eu preciso aprender